gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês a comparação entre como foi a primeira vez que eu li Jogos Vorazes e como foi a segunda vez que eu li Jogos Vorazes. Eu estou relendo essa franquia, é uma série que eu adoro muito, é uma das minhas, com certeza é a minha série fictícia favorita. E hoje eu vim aqui trazer pra vocês como foi essas minhas duas experiências, né? Comparar essas duas experiências. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, por quê, né? Afinal de contas, eu estou relendo esta série. Jogos Vorazes, com certeza, é tipo a minha série de ficção favorita, assim. Não tem nem dúvida, não tem nem outras competições, assim. E a primeira vez que eu li foi em 2016, eu tinha 14 anos, e agora 4 anos depois, né, com 18 anos, eu decidi ler essa série de novo, e tem 3 motivos principais. O primeiro deles é que, quando eu li pela primeira vez, eu li o livro em português, né, eu li a versão traduzida, e dessa vez, como eu já tenho um inglês um pouco melhor, eu decidi ler o livro em inglês. A minha edição, eu comprei esta edição aqui, ó, que é a edição dos 10 anos dos Jogos Vorazes, e eu decidi ler ele em inglês. O segundo motivo é que da primeira vez que eu li os livros da biblioteca da minha escola. Então eram livros assim que eu não podia mexer em nada, só podia ler. Dessa vez, como os livros são meus, eu estou grifando e estou anotando no livro. Porque é um livro que eu sei que eu não vou doar, porque é um livro que eu gosto muito. E, na verdade, eu quero ter essa experiência de poder ler grifando, eu quero ter essa experiência de poder anotar no livro, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu não consegui fazer da primeira vez que eu li Jogos Vorazes. E o terceiro motivo, que na verdade é o principal motivo, é que em maio desse ano foi lançado o livro novo dos Jogos Vorazes, A Cantiga de Pássaros e Serpentes, né, que é o nome traduzido do livro. Ele vai ser lançado aqui no Brasil no dia 19 de junho, mas eu recebi a informação de que, na verdade, o Kindle, o e-book dele já lançou em português. O que não lançou ainda foi o livro físico dele. Eu vou ler esse livro, não vou ler em português, eu vou ler em inglês. Eu já comprei o meu, comprei dos Estados Unidos, né, comprei em inglês. E por isso que eu tô relendo, porque eu quero ler o livro pegando todas as referências, né? Eu não quero ler o livro simplesmente com o que eu tenho de recordação de 4 anos atrás. Eu quero ler o livro sabendo que eu tô preparado, sabendo que eu lembro exatamente de tudo da história principal, da trilogia principal. Antes de começar o vídeo, eu vou contar pra vocês qual que é a história dos Jogos Vorazes, né? Porque talvez você não lembre, talvez você não saiba. Então vamos lá. Jogos Vorazes vai contar pra gente a história de uma garota que se chama Katniss Everdeen, que mora numa nação futurística chamada Panem. Esse país foi dividido em 12 distritos e foi determinado, depois de uma guerra civil que ocorreu, que uma vez por ano, cada um dos distritos deveria oferecer uma garota e um garoto entre 12 e 18 anos para lutar até a morte numa arena, num reality show que eles vão chamar de Jogos Vorazes. Daí o nome do livro, né? Jogos Vorazes. E um aviso importante é que nesse vídeo eu não vou falar dos outros dois, eu só vou falar do primeiro e eu vou dar spoilers do primeiro livro. Porque, gente, o livro foi lançado em 2008, o filme foi lançado em 2012, então, tipo assim, se você tem interesse pela história, você deve ter pelo menos visto o filme, né? Então, quais que foram aí as mudanças, né, da minha mente de 14 anos para minha mente de 18 anos enquanto lia os Jogos Vorazes? Foram 3 mudanças, assim, principais e eu vou falar sobre elas cada uma separadamente. A primeira tá relacionada ao filme, né? Como que foi ler antes de ter visto o filme e como que foi ler depois de ter visto o filme. A segunda tá relacionada à importância que eu dei para cada personagem dentro da história. E a terceira tá relacionada à importância que eu dei para cada cena na história, né? Então, vamos começar aí pela primeira mudança que foi relacionada ao filme. Gente, você ler um livro já tendo visto o filme é bem diferente de você ler um livro sem ter visto o filme. Da primeira vez que eu li, eu ainda não tinha visto o filme, eu li o livro sem nenhuma influência do filme. E agora, quando eu li, eu já tinha visto o filme, né? Já tinha visto o filme várias vezes, então eu já sabia como é que era o filme. E assim, acho que a primeira coisa que muda é a questão das descrições dos personagens e descrições dos objetos. Porque assim, por mais que a descrição seja bem feita no livro, por mais que a descrição seja muito detalhada, eu, pelo menos, Rafael, só consigo imaginar, só consigo ver na minha cabeça, só fica na minha cabeça a imagem que eu vi no filme. Porque afinal de contas, eu acho que é muito mais fácil você imaginar uma coisa que você já viu do que uma coisa que você não viu. Então, assim, um exemplo é a cornucópia, né? Que é o lugar onde começam os jogos. No livro, ela é descrita como dourada, enquanto no filme, ela é descrita como prateada, ela é metálica, né? Então, assim, por mais que no livro ela fosse descrita toda hora como dourada, eu só consegui imaginar a versão do filme, que era a versão prateada, né? Essa versão mais metálica, assim, sei lá, se a gente pode chamar assim. E a segunda mudança que teve por conta do filme foi a questão das cenas que tem no filme e das cenas que não tem no filme, né? Assim, apesar de que no primeiro livro eles não tiraram tanta coisa assim, eles tiraram poucas coisas, mas mesmo assim,
Eu dei uma atenção especial para cenas que eu sabia que não estavam no filme, porque da primeira vez que eu li, eu não sabia que aquela cena não ia estar no filme, né? Então eu não dei tanta atenção assim para ela. Mas da segunda vez eu dei bastante atenção. E uma outra mudança também que tem em relação às cenas, nesse sentido, é que quando você vê uma cena no filme, vê uma cena no livro, por mais que às vezes a descrição varia, né? Às vezes a descrição da cena no livro é diferente um pouco da maneira como eles fizeram a cena no filme. E eu também, às vezes, ficava meio preso a imaginar exatamente como era no filme. E, na verdade, isso me fez até perceber que, muitas vezes, as cenas nos filmes foram... Algumas cenas, né? Eu acho o livro bem melhor que o filme. Mas, algumas cenas nos filmes foram até feitas melhores do que elas foram descritas no livro. Um exemplo é quando a Katniss recebe nota 11 no treinamento, que no livro não tem suspense nenhum, gente. Enquanto no filme tem um mega suspense, assim. Eu achei que ficou bem mais bem feito. Bem mais bem feito. Meu Deus do céu. Então, depois dessa minha confusão aí, vamos falar sobre a segunda mudança principal que eu percebi, que foi a atenção dada a cada personagem. Depois que eu vi o filme, eu já sabia quais iam ser os personagens do livro que apareciam no filme e quais que não apareciam. Por mais que a grande maioria dos personagens do livro tenham aparecido no filme, ainda houveram alguns personagens ali que têm uma certa importância no livro, né, que aparecem mais de uma vez no livro, e que não foram mencionados no filme. É o caso da Madge, por exemplo, que é a amiga da Katniss lá do Distrito 12. Ela não aparece nos filmes, mas ela tá nos livros. Então, assim, como eu já sabia que esses personagens não iam estar nos filmes, eu prestei bastante atenção nas cenas deles nos livros, porque eu sabia que a única fonte de informação, né, as únicas coisas que eu ia ter sobre eles estavam ali. Outra coisa também que é importante ressaltar é que é o seguinte, o novo livro, né, ele vai contar pra gente a história do Presidente Snow, que é o vilão de Jogos Vorazes, né, que é o grande vilão aí de Jogos Vorazes. Ele e a Coin são os grandes vilões da série. E o novo livro vai contar pra gente a história dele. Então, como eu tô me preparando, né, pra ler esse novo livro, eu queria prestar bastante atenção nas cenas dele. Então, assim, as cenas em que ele aparece, eu fiz questão de prestar bastante atenção. Apesar de que nesse primeiro livro, ele quase não aparece. Ele tem duas cenas, uma na cerimônia de abertura dos jogos e outra na cerimônia de encerramento dos jogos. Nos filmes, vale ressaltar isso, ele aparece muito mais, porque nos filmes a gente não tem a história narrada do ponto de vista da Katniss, né? Nos filmes a história é narrada em terceira pessoa. Então ele consegue aparecer bem mais vezes do que ele aparece no livro. Mas mesmo assim eu quis prestar atenção em quais iam ser as cenas deles no livro, justamente pra eu já ir meio que pegando qual que é o espírito ali dele, né? Qual que é o espírito do Snow. E agora a última mudança entre a minha primeira leitura e a minha segunda leitura, que na verdade foi a maior mudança de todas, tem a ver com a importância que eu dei para cada cena. Vamos lá, deixa eu explicar o que é isso. Como dessa segunda vez que eu li, eu já li sabendo qual que era o final, eu fiz questão de prestar muita atenção nas cenas em que a Katniss estava refletindo, em que a Katniss estava falando sobre os sentimentos dela, em cenas assim de desenvolvimento de personagem, em que assim, são aquelas cenas que, a história tá andando pra frente, mas ela tá andando pra frente num ritmo um pouco mais lento, justamente pra poder desenvolver os personagens, justamente pra poder ter essa interação entre os personagens, pra Katniss poder desenvolver os pensamentos dela, pra Katniss poder ver ali, né, analisar situações que foram coisas que eu não prestei tanta atenção assim da primeira vez que eu li. Porque da primeira vez que eu li, né, lá com 14 anos, assim, sendo bem sincero, não tava muito ligando pro que a Katniss estava pensando em cada cena ou não. Eu só queria saber como que ia terminar a história, sabe? Se ela ia sobreviver, se ela ia ter que matar o Peeta, se ela não ia matar o Peeta. Então, assim, era isso que eu queria saber. Então, assim, dessa vez, por exemplo, nas cenas de luta, nas cenas de ação, nas cenas que ela tá em confrontos com outros tributos ali, eu mal prestei atenção direito. As cenas que eu realmente queria, as cenas que eu realmente me divertia lendo, que eu sentia que estava sendo muito prazerosas, eram as cenas dos pensamentos, as cenas em que ela ficava refletindo, as cenas de flashbacks, as cenas em que ela desenvolvia a relação delas com outros personagens. Então, acho que o exemplo maior de tudo isso é a parte em que ela e o Peeta vão pra dentro de uma caverna, né? Depois que a Rue morre, né, a Katniss, ela vai atrás do Peeta, né, porque ela descobre que os dois vão poder sair vencedores, e aí ela decide esconder ele numa caverna, né, e eles ficam escondidos nessa caverna, e no livro eles ficam muito tempo ali, sabe, eles ficam quase uns 3, 4 capítulos dentro daquela caverna. É lógico que no meio de tudo isso tem o ágape, né, tem várias outras coisas, mas mesmo assim é um momento muito forte de desenvolvimento dos personagens. E, gente, eu tenho que admitir, assim, da primeira vez que eu li o livro, eu mal prestei atenção, eu nem lembrava direito das coisas que aconteciam nessa parte. Agora, dessa vez, essa parte virou simplesmente a minha parte
favorita do livro inteiro, arrisco dizer, talvez da série, virou com certeza virou essa parte da caverna, porque assim, só depois de reler o livro que eu percebi o quão mal feita essa cena ficou no filme. De novo, o filme é muito bom, eu gosto do filme, mas, sabe, assim, eu achei que no livro ficou bem mais completo, ficou bem melhor. E, assim, realmente virou a minha cena favorita de todas, assim, porque a maneira como ela conversa com ele, os pensamentos dela, a maneira como ela age pra tentar manipular as pessoas que estão na capital, né? E que, ao mesmo tempo, ela acaba manipulando ele também, porque ele acha que ela realmente tá apaixonada por ele, quando ela não tá, ela tá só fingindo. Então, eu acho essa parte muito boa. Antes de terminar, eu quero ressaltar uma última coisa que eu não sei nem se pode ser considerado uma mudança de 4 anos atrás pra agora, mas é que da primeira vez que eu li o livro, gente, eu lembrei, assim, o que ficou marcado na minha cabeça foi as 2 primeiras partes. O livro dos Jogos Vorazes, ele é dividido em 3 partes, assim, né? Então ficou marcado muito a primeira parte, a segunda parte e boa parte da terceira parte também ficou marcado, que é o quê? Antes de ir para os jogos e durante os jogos. Agora, na minha mente, eu não lembrava de praticamente nada de depois dos jogos, assim, de quando eles saem dos jogos, depois que a Katniss e o Peeta são coroados os vencedores dos Jogos Vorazes, assim, eu não lembrava de nada praticamente, assim, pra mim, as únicas lembranças que eu tinha é o que tá no filme, gente, que é, tipo, eles saindo, sendo coroados, o Snow fazendo uma ameaça bem indireta, assim, pra Katniss, e era isso que eu lembrava. Eu não lembrava, assim, por exemplo, nessa nova, né, no livro, né, agora que eu li de novo, assim, eu lembro que o Peeta perde a perna, que era uma coisa que eu não lembrava, ele tem a perna amputada. Assim, a Katniss, ela fica lá batendo no vidro, chorando, achando que ele vai morrer, o coração dele para. Então, assim, essas coisas eu não lembrava, assim. Ou então eu não lembrava que ela ficava muito tempo, tipo, presa num quarto, tipo, com eles colocando soro nela pra ela dormir. Assim, eu não lembrava dessa parte. Mas são coisas que agora que eu li, eu lembrei. Então, assim, não sei nem se eu acho que pode ser considerado uma mudança, mas é porque isso é muito mais o que eu lembrei e não o que eu senti quando eu tava lendo o livro, por isso que eu deixei agora pra depois. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu vou trazer os vídeos, né, das diferenças de quando eu li o Em Chamas e o A Esperança 4 anos atrás pra quando eu vou ler agora, né, da minha leitura de agora. Não vão ser os próximos vídeos certinhos, né, porque eu tenho que terminar de ler e tal, e eu não quero ficar muito tempo sem colocar nenhum vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, ativem os sininhos. Comentem, né, se vocês gostam de Jogos Vorazes, se vocês não gostam. Caso vocês não tenham percebido até agora, né, eu tô aqui, até tentei trazer o casaquinho que eles usam na arena pra vestir durante o vídeo. Mas é isso, gente. Então até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.